Pronto. Agora vamos aqui para conteúdo. Bom, geradores de corrente contínua. Bom, a gente começa agora a estudar máquinas de corrente contínua, né? Aviso aqui novamente que a aula está sendo gravada, só para relembrar. Agradeço aí a presença, bom dia a todos. E, como falei, vamos estudar máquinas de corrente contínua. Essas máquinas são máquinas de conversão eletromagnética, né? Perdão, de conversão eletromecânica. Ou seja, são máquinas que fazem conversão tanto de energia mecânica para energia elétrica, quanto o contrário. Esses tipos de máquina a gente já viu que são de dois tipos: os motores e os geradores, né? Enquanto os motores convertem energia mecânica em energia elétrica, os geradores convertem energia elétrica em energia mecânica. A gente viu também uma série de classificação, né? Ou seja, com relação a motores e geradores, né? A gente viu geradores são poucos os tipos, mas motores são muitos, né? A gente tem motores de corrente contínua, motores de corrente alternada, tem os motores universais também. Dentro de motores de corrente contínua, a gente tem motores síncronos, motores assíncronos, motores monofásicos, motores trifásicos, motores de rotor bobinado, motores de enrolamento de gaiola de esquilos. Aí monofásico, a gente tem outra infinidade de motores. E a gente tem também os motores de corrente contínua, máquinas de corrente contínua, né? Temos os geradores de corrente contínua e os motores de corrente contínua, que por sua vez eles têm os mesmos tipos, porque eles são muito semelhantes. Então, embora esse começo aqui seja bem distinguível um do outro, né, bem distinto, após essas primeiras aulas a gente vai tratar tudo do mesmo conteúdo, né, tudo dentro, tanto motor quanto gerador, porque estruturalmente eles são muito semelhantes. Só o princípio de funcionamento deles é que muda. E eles têm alguns tipos que também são intercambiáveis. Então, por exemplo, um motor sério, você tem gerador sério. Você tem um motor shunt, você tem um gerador shunt. Você tem um motor composto, um gerador composto. Então, é muito simples. Você tem um gerador de imã permanente, você tem um motor de imã permanente, né? Então, ele fala aqui que a máquina de corrente contínua, ou seja, por exemplo, se você pega aqui uma máquina de corrente contínua, digamos, não vou levantar para buscar, mas digamos assim, eu peguei aqui um motorzinho de impressora, pronto, um motor de impressora. É uma máquina de corrente contínua. Ele pode operar tanto como um motor quanto um gerador, né? Eles são muito assim intercambiáveis. E, obviamente, quando o motor é fabricado para ser motor de corrente contínua, ele tende assim, a ter uma eficiência maior quando operado como motor, né? A mesma coisa acontece com o gerador. Existem alguns tipos de máquinas de corrente contínua, mas a principal são as máquinas que possuem comutador. A gente vai ver o que é isso a partir de agora, no aspecto construtivo. Então vamos lá. Vou pegar aqui uma imagem para a gente ver. Bom, então qual é o aspecto construtivo? Agora, esse tipo de máquina ele tem três componentes principais. Ele tem as mesmas duas de qualquer máquina rotativa que a gente viu até aqui, que é o estator e o rotor, né? E aí, lembrando, o estator, nesse caso, ele pode ter polos salientes. Aqui você vê que ele é muito semelhante ao motor de corrente alternada, porém ele tem essas separações aqui no meio, ó.
Aí aqui você tem, tipo, bobinas aqui, né? Você tem polos de bobinas aqui. E aí no meio você tem um enrolamento menor, tá vendo? Aí você vai, essas bobinas assim, esses são feitos com barramento, né? Porque esse motor aqui que ele tá mostrando é muito grande. Então você tem a estrutura, né? Que é a carcaça. Dentro da carcaça está fixado o núcleo ferromagnético do enrolamento do estator, né? Que é o enrolamento de campo. Aqui, ó. Esses núcleos possuem frisos, assim como os demais, e nesses frisos são acomodados os condutores que fazem os enrolamentos. Esses condutores, por sua vez, eles ficam se alternando e preenchendo todo o espaço do rotor. Só que ele tem um espaçozinho e esse espaço compreende um pequeno núcleo com uma espira. Então pode ter podem ter dois, se tiver só um dois polos, né, maior, digamos assim, ou pode ter mais, como é o caso desse, né, que você tem seis, quando você tem mais desses polos distribuídos, que é o mais comum. Esses enrolamentos são chamados de interpolo e eles têm a função de preencher um vão magnético na formação do campo magnético. Isso dá uma melhor partida no motor e também um auxílio no torque. Mas o principal é auxiliar a partida do motor, né? Então tá aqui, ó, o exemplo, né? Você tem aqui e o interpolo tá aqui, ó. Tá fixado aqui de madeira, enfim, mas o importante é ele. Normalmente, nem sei se é madeira normalmente. Normalmente você tem como é que eu posso falar? Uma arestazinha no núcleo, essa parte aqui, ó. Ela tem uma arestazinha que acomoda a bobina embaixo, ela não foge. Nesse caso, tem essa gradezinha de madeira, né? Bom, e por fim não. O segundo componente importante é o enrolamento do rotor ou induzido ou armadura, né? Ele ele é um rotor parecido com o rotor bobinado. Então você vê que aqui você tem um núcleo, ele não está bobinado ainda, ó. Você tem o núcleo ferromagnético com os frisos, ó. Você tem os vãos aqui, os frisos, que vão acomodar as bobinas, certo? O diferencial desse tipo de rotor para um rotor bobinado de corrente alternada é que o motor bobinado de corrente alternada ele tem anéis, né? Para levar energia para fora. Esse tipo aqui tem um sistema de lâminas que, junto com uma peça que fica na carcaça, que são as escovas, formam um sistema de comutador, certo? Que eu vou explicar que eu vou explicar melhor a função dele quando a gente vai entendendo o princípio de funcionamento, mas agora basta dizer que ele é composto por lâminas. Não sei se ele vai mostrar aqui em característica. Acho que a melhor é essa aqui. Ele é feito por lâminas. Cada lâmina dessa é como se fosse o contato, né? É o contato de uma bobina dentro desse rotor. Então, digamos, essa lâmina aqui, ó, bem fininha. É uma bobininha que dá uma volta aqui e do outro lado tem um outro par, né? Porque cada bobina tem um borne de entrada, digamos assim, um borne de saída. A mesma coisa acontece aqui. Então, são várias bobinas entrando de um lado e saindo 180 graus, né? Ou seja, logo imediatamente atrás. E aí, entre cada lâmina, tem um material isolante, impedindo o contato entre uma e outra. Isso serve para pegar a energia de fora e levar.
pegar a energia de dentro do motor, né? Porque a energia, o induzido é esse, ou seja, a geração de energia acontece aqui, né? De fato, surge nos condutores desse rotor e elas vão para essas lâminas e a escova de grafite passa aqui e a corrente vai para o circuito externo, né? Só que ela fica deslizando sobre isso aqui e cada bobina ela coleta um pouco de energia, né? Porque são várias bobinas. A escova vai manter contato com várias bobinas, mas não com todas. Então vai ficar alternando, sempre variando. Tranquilo? Então aqui está uma revisãozinha, né, da característica construtiva. Claro que aqui vai entrar mais equipamentos. Ali eu falei os três principais, né? Então a gente tem a carcaça, propriamente dita, né, que é aquela parte metálica que faz a proteção mecânica e tanto mecânica quanto a proteção contra pó, contra água, né? É composta normalmente de lâminas de chapa de aço, que são chamadas também de aletas, né? E serve para auxiliar a dissipação de calor. Pode ser retangular, circular ou octogonal, né? A gente está mais acostumado com circular, mas tem também de forma retangular e ortogonal também, né? Bom, temos enrolamentos, que é composto os condutores e o núcleo ferromagnético, tanto do rotor quanto do estator. E aí, nesse caso, o estator é quem produz o campo magnético e o rotor é quem sofre indução, diferente dos alternadores, que eram geradores de corrente alternada, que normalmente era o contrário, né? O rotor era quem produzia o campo, era o enrolamento de campo, e o enrolamento do estator era quem era o enrolamento de armadura, ou induzido, né? Aqui é o contrário. Normalmente o estator, a não ser em casos bem fora das regras, mas o estator é quem é o enrolamento de campo, quem produz o campo magnético. E o rotor é quem é o enrolamento do induzido, quem é o enrolamento de armadura, certo? Bom, a gente tem as tampas, né, frontal e traseira, enfim. E aí tem um comutador, né? Comutador são aquelas lâminas de cobre com material isolante entre cada lâmina e que ele permite o contato, né, do enrolamento do rotor, que é quem sofre a indução, com o enrolamento não, com a linha, né, com o sistema externo que o gerador está alimentando. Então, o computador é aquele par, né, que parece aquele conjunto que tem as lâminas e os isolantes, e você tem o conjunto das escovas, né, que ficam a 180 graus uma da outra, e através de uma mola pressiona o computador de forma a manter o contato com as bobinas com os enrolamentos do rotor e manter o contato com a parte externa do motor, né? Então, aqui tem um exemplo de gerador. Nesse caso, é com ventilação forçada. E aí vamos entender como é que funciona. Bom, primeira coisa é que a gente tem esse motorzinho aqui, ó, pequeno, que é responsável por girar esse ventilador. E esse ventilador é responsável por refrigerar esse motor, né? Então a gente chama isso de
motor com ventilação forçada, com refrigeração forçada, né? Certo? Aí a gente tem aqui o estator, ó. Você tem aqui o estator, né? E o rotor. A gente tem as bobinas do rotor. Temos por fora a carcaça, a tampa traseira e a tampa dianteira, a placa de identificação, o anel de transporte. Aí você tem a caixa de ligação aqui, ó, cortada, as bases. Aí você tem aqui o sistema do comutador, ó, as lâminas aqui riscadas. Você tem o conjunto de escovas, um aqui e outro aqui embaixo, né, que vai manter contato com essa parte. Você vê que o rabicho, né, que é esse conjunto de condutores fixados juntos, e vem aqui para a caixa de ligação, né? É daqui que ele vai coletar energia para o sistema que o gerador vai alimentar. Lembrando que no eixo tem que estar fixado um elemento primário, né? Uma máquina que vai converter algum tipo de energia em energia rotativa, né? Energia mecânica rotativa. Então é o caso, por exemplo, de uma turbina. Uma turbina pode converter a queda d'água, por exemplo, que é a conversão de uma energia potencial em uma energia cinética em energia cinética mais rotativa. Ou pode ser um motor que converte, por exemplo, um motor a combustão, converte energia química sei lá, do diesel em energia rotativa, né? Pode ser também um, uma hélice que fica exposta ao vento e aí vai converter a energia, né, de movimentação do vento em energia rotativa. Enfim, qualquer coisa, mas que gire, essa coisa externa gire o eixo do rotor, né? Gire o rotor. E aí vai fazer com que as bobinas do rotor sofram indução e levem essa corrente induzida através do comutador. Após aqui, a gente tem o rolamento, aqui ó, na frente o rolamento, aqui o rolamento, e ele tem um pequeno geradorzinho aqui, que pode ter algumas funções esse gerador, tá vendo? Esse gerador à parte, de imã permanente. Ele pode ter algumas funções. Pode ter a função de alimentar esse motor para fazer essa ventilação forçada no motor. Pode ter a função de alimentar as bobinas do enrolamento de campo, para manter o campo magnético, né? São as funções que eu vejo para ele. São essas duas. Bom, eu vou levantar um pouquinho, pessoal, e depois a gente vai entrar em princípio de funcionamento da máquina, certo? Só para tomar um golinho de café.
5 minutinhos. Até já.
Bom, pessoal, voltando aqui, é o princípio de funcionamento. Bom, deixa eu pegar aqui. Antes de ver o princípio de funcionamento, talvez seja interessante a gente entender como é o processo de geração de energia, né? Então, só para entender aqui, esse retângulo aqui, sublinhado, é a parte de é a parte de do gerador. Esse aqui é a parte de consumo. E os demais são são processos que são estão envolvidos nisso, né? Acho que o que eu mudaria aqui seria colocar as escovas mais o computador dentro do motor, porque de fato pertence ao motor, né? Mas tudo bem, vamos lá. Bom, tomando como. Vamos lá. Então você pode ter algumas situações aqui para alimentar o enrolamento do estator, né? Que é o rotor. Perdão, o enrolamento do estator ou enrolamento de campo. Você pode alimentar com a tensão de corrente contínua, tipo uma fonte externa, ou você pode alimentar através de uma tensão de excitação, que é você pegar a tensão que está sendo gerada na armadura e alimentar o enrolamento do estator, né, o motor. Porque assim, os geradores normalmente eles precisam de uma determinada quantidade de energia para manter o campo magnético. E aí, através da rotação, né, ele gerar energia para fora. E aí tem duas formas de você manter esse campo magnético. Ou, como a gente chama, que é excitação independente, que é quando você alimenta o campo magnético de uma fonte externa, ou você pode alimentar a partir de uma fonte interna ao motor. Ou seja, a própria geração do motor alimenta o enrolamento do estator. Então ele se retroalimenta, né? Então, a partir da alimentação do estator, ele vai produzir um campo magnético. Nesse campo magnético vai estar introduzido o enrolamento de armadura, que é o rotor. Uma ação mecânica, né? Uma ação mecânica que pode ser através de turbina, de um motor a combustão, de hélices, enfim. Ele vai girar a armadura. E aí você vai ter condutores girando dentro de um campo magnético. Né? Isso vai produzir uma tensão e uma corrente induzida. Então, a partir da armadura, você tem a geração de energia elétrica de corrente contínua. E aí, essa energia vai para o comutador. Do computador, ela passa para as escovas, né? E aí, a partir das escovas, é entregue ao consumo, que pode ser qualquer coisa, né? Uma lâmpada, um computador, impressora, enfim, um liquidificador, qualquer coisa. Esse é o processo de geração. Bom, atrapalhando aqui, rapaz. Bom, então como é o processo de funcionamento? Então você tem aqui uma manivela, né? Representando algo que gire as bobinas
do rotor, que é essa espira aqui que está aqui dentro. Aí você tem um ímã permanente para simplificar, que é o que produz o campo magnético, e um voltímetro aí só para medir a tensão de saída, né? O campo magnético ele vai produzir, perdão, um ímã vai produzir um campo magnético constante, nesse caso para baixo, e a manivela vai girar a bobina, sei lá, num determinado sentido. Então, esse giro, a gente já sabe que quando a gente movimenta um condutor dentro de um campo magnético, a gente tem indução magnética, né? A depender do ângulo que você movimenta, né? Você tem um campo que é para baixo, você fica movimentando um condutor para cima e para baixo, você está movimentando ele paralelo às linhas de força. Isso não tem variação de fluxo magnético, certo? Então você tem que. O melhor é você movimentar, se ele estiver para baixo o campo, você movimentar na horizontal. Porque aí você está movimentando a um ângulo de 90 graus das linhas de força. Isso vai ter a maior indução possível. Isso acontece também com o gerador, né? Ele vai ter fases onde ele gera mais do que as outras para uma bobina. Só que como os geradores reais eles têm várias bobinas percorrendo todo o enrolamento do rotor, sempre vai ter uma bobina que vai estar no ponto máximo de indução. Se for uma única bobina, o que é que vai acontecer? Quando ele está, por exemplo, assim, perpendicular às bobinas, ele vai ter a maior indução possível. Então, por exemplo, aplicando a regra da mão direita, devido ao tempo eu não vou aplicar aqui, mas esse lado de cá é puxado para baixo e o lado de lá é puxado para. Aliás, isso a movimentação, né, da manivela. E aí, através dessa movimentação, a corrente vai ser para baixo e para cima. Né? Aliás, a manivela está puxando anti-horário, né? Está com esse movimento anti-horário. Isso aqui é o vetor da velocidade. Já o vetor da corrente, nessa fase da movimentação, esse lado aqui, ó, o lado 1, ela está como se estivesse entrando pelo lado 1, só que ela não está entrando, né? Ela está sendo produzida aqui, dá a volta e sai pelo lado 2 aqui, ó. Isso continua, né? Isso continua, isso dá uma tensão um pouco positiva. Aí quando chega aqui, com passando assim, a velocidade é mantida, você vê que inverte aqui, ó. Aqui, aliás, aqui continua no 2 e aqui no 1. E a corrente se mantém, né? Deixa eu ter atrapalhado, bicho. Tem que estar descendo. Vamos lá. E aí, quando chega no momento aqui, ó, nesse momento que as escovas chegam no isolante, quando você muda de sentido, a corrente muda de sentido também, mantendo dessa forma por exemplo, a corrente entrando em uma das escovas e saindo em outra, mesmo que a espira dê um giro de 360 graus. Se não fosse o comutador, a gente teria aqui uma corrente alternada, porque a corrente vai ficar subindo, até chega ao valor máximo, descendo, inverte sentido, chega a zero. Porque a natureza dessa rotação, tanto é que o gerador de corrente alternada é assim, e por isso que ele pega com anéis e não com comutadores. O comutador ele funciona aqui como uma forma de retificador da tensão, só que um retificador mecânico. Então ele pega só, se fosse uma bobina só, ele pegaria uma tensão pulsante. Porque justamente na hora dela inverter, ele troca e pega o lado positivo. Aí na hora de inverter, passa pelo o isolante, inverte o polo e pega o positivo. Quando você tem várias bobinas ao redor do condutor, ele pega só o pico.
Aí fica uma tensão contínua. Por isso que é um gerador de corrente contínua. Então, se você for olhar os condutores, perdão, os condutores não. Se você for olhar o núcleo ferromagnético interno desse tipo de gerador, ele vai ser todo laminado. Justamente porque dentro da espira, o que vai estar circulando é uma corrente alternada. Só que o computador só vai pegar os picos, os valores máximos. E aí vai fazer uma forma de onda contínua. Bom, e aqui a gente vai estudar os tipos de campo magnético, né? Aí ele fala aqui da mesma coisa que eu já falei, né? Existem dois tipos de modos de operação para a tensão gerada, né? Ou aumentar o campo magnético. Isso é o quê? Digamos que você queira variar a tensão gerada. Sei lá, você quer, por exemplo, sei lá, uma determinada situação você precisa de entregar mais energia. Não, mais energia não. Você está lá com 12 volts, mas você quer 24 volts. Você quer que o gerador produza 24 volts, dimmer, né? Aí o que você pode fazer? Você pode aumentar o campo magnético fixo do estator. Isso você pode fazer com um aumento da tensão aplicada ao enrolamento do estator. Ou então você pode aumentar a velocidade de rotação do eixo, que não é uma coisa tão simples, né? Então a mais fácil é variar o campo magnético fixo. Por isso que normalmente se coloca um potenciômetro em série com o enrolamento de campo, ou às vezes em série com enrolamento de armadura, né? Para justamente você conseguir ajustar o campo magnético no enrolamento do estator. Aí, como eu falei, a gente tem dois tipos de geradores, né, principais. Tem dois tipos, duas categorias, tem mais tipos, que são os com excitação independente, que é uma fonte de alimentação que alimenta a bobina do estator, essa fonte externa, sei lá, você bota um carregador para alimentar o enrolamento de campo do gerador. É uma fonte externa. Isso é um gerador com excitação independente. E tem os autoexcitados, que são aquele que produz a tensão e corrente que alimenta a bobina de campo, né? Então, a alimentação da bobina de campo ocorre através da própria tensão gerada na armadura do gerador, né? Então, aí você tem as formas aqui que a gente vai ver na próxima aula. Deixa eu ver aqui se falta alguma coisa. Bom, eu já expliquei. Funcionamento do computador. Aqui ele mostra como funciona, né? Se tiver mais curiosidade. Então você tem aqui os polos, né? Ele vai trocando aqui a bobina, certo? De forma que, por exemplo, no caso aqui, né? Seria o Borner 5 aqui dessa bobina e essa bobina terminaria aqui no Borner 4. Então, isso você vê que é como. Imagina que isso aqui ele está enrolado em torno do eixo do computador, né? Que ou seja, uma circunferência. Você corta e você abre assim, né? Você vê que o 5, o 4 está no meio. Então é daquela forma que eu mostrei, que é 180 graus um do outro de distância. Um está embaixo, um está em cima. Então, e assim vai ser os outros, né? Tipo 6. O 6 chega lá no 5, certo? Então é sempre essa distância. Aí você tem aqui as escovas, tipo aqui é o exemplo.
Você vê que eles juntos, né? Você vê, ele vai juntando depois pares. Então, no caso aqui do 5 e do 4, você tem o 4 aqui, ó. E o 5, cadê o 5? Aqui, do outro lado. E esses covos vão arrastando aqui e vão mantendo contato. Por exemplo, quando ela manter o contato com 2 e com 9, vai manter o contato com 1 e com 10. Então, tipo, quando manter contato com o 2 aqui, ó, e o 9, cadê o 9? Tá aqui em cima desse lado, né? Junto o 2 e o 9, pega essa daqui e essa daqui, e aí o outro lado vai estar em contato com 1 e com 10. Então vai estar em contato com o 1, que é esse aqui, você vê que inverte, e com o 10, tá aqui do lado, que faz a ligação com esse Borner 15 aqui e o 8. E aí vai arrastando, de forma que pegue sempre o pico, né? Então, por exemplo, se você tem aqui, como ele mostrou, essa quantidade, sei lá, 1, 2, 3, 4 bobinas, por exemplo. Ele vai pegando só esse pico, sabe, de cima, ó. Você vê que ele forma quase uma corrente contínua. Bom, e por fim aqui tem uma forma de uma explicação melhor sobre o comutador, né? Ou compensador também é chamado. Então, na verdade, o que é que acontece? Entre os polos principais, você tem como se fosse uma linha neutra de campo magnético. Você tem os polos principais com um caminho traçado por campo magnético, né? Porque as linhas de força traçam um caminho, elas saem e acham o outro polo e fica um vão entre elas, o que dificulta a partida e reduz o torque, né, de partida. Então a solução para isso é justamente o interpolo. Ele acaba preenchendo essa linha neutra, esse espaço de campo magnético que não tem, e faz um campo magnético menor. Mas o papel principal não é nem produzir um alto torque de partida, tal, não. Ao momento que ele preenche esse vão, mesmo que o torque caia um pouco quando passar por ali, não vai ser perceptível, porque é muito curto, é uma linhazinha de nada. Então, ele vai ter alto torque, mas quando ele passar por ali, ele não vai ter um vão magnético. É como se ele não. Imagine que você estivesse pedalando uma bicicleta e você pedalasse com um pé só. Vai ter um espaço que você não vai fazer força, né? Porque você não consegue com o pé puxar o pedal para cima, né? Então você empurra ele para baixo, aí ele vai descer e você, como seu pé está em cima do pedal, você não consegue puxar ele para cima. Então é como se tivesse esse vão. Aí você precisa do outro para no momento que você tiver com o pé embaixo, o direito, você consegue empurrar o esquerdo e aí o direito, o pedal vai subir do direito. E se você, por exemplo, estiver subindo uma ladeira, que seria o equivalente a um conjugar, o momento da partida, nessa situação é difícil de você conseguir. Porque qualquer vão que você tenha de fazer força vai causar uma desaceleração muito grande. E talvez você não consiga manter. Então, é uma analogia possível aí. E o interpolo entra como se fosse, digamos que você só tem a força no pé direito. E aqui é uma comparação errônea, porque nesse caso aqui, é como se cada um fizesse 50% do esforço, mas é menos, né? Então é como se você tivesse, sei lá, um forma de pedal que você conseguisse movimentar ela, puxar aqui para trás, mas soltasse só ali 90 graus para você puxar. Se você tivesse que puxar só isso, aí, sei lá, você tem uma perna esquerda, você tem algum problema e tem pouca força nela. Seria mais ou menos assim. Então você empurra, mas na hora que você coloca a força é suficiente só para ela subir e você empurrar de novo. Então, ele preenche esse espaço, né? Claro, aqui é uma analogia simples,
Tecnicamente, tem bem mais coisas a se comentar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, quando você tem um estator de ranhuras, enfim. Você tem os polos, ó, os polos magnéticos aqui. Esse aqui é um polo magnético, ó. Aí você tem a bobina ao redor dele. Aqui você tem outra bobina ao redor dele. Esses aqui são os enrolamentos principais, os polos principais. Só que você não pode colar esse um com o outro, porque vai ter. Aqui você, digamos, tem o campo entrando, né? Ou seja, aqui como se fosse o polo sul entrando, e aqui o polo norte saindo. Perdão, é o contrário. Aqui o norte, aqui o sul, certo? Você tem o polo norte e o polo sul. Se você for encostar os dois, você vai ter uma força de repulsão muito forte. Você não pode encostar os dois para acabar o vão. Aí você vai ter que deixar um vãozinho, mesmo assim eles vão se repelir, né? Aí nesse vãozinho você pode colocar outra bobina invertendo o polo, né? Tipo, pegando aqui um polo, um polo sul e um polo norte. Perdão, um polo norte e um polo sul. Aí você mantém esse sistema. Digamos assim, você preenche esse vão que é inviável você juntar os dois. Digamos assim. Aqui está um exemplo mais claro do computador, né? Você vê que tem as lâminas, você vê que nessa parte eles juntam com os condutores, ó, que vão percorrer, que vão fazer a bobina, e essas lâminas estão separadas embaixo por um isolante e aqui meio que por um vácuo, né? Não tem nada. E você vê que como é interessante. Deixa eu ver aqui. Pronto, a próxima vai ser a estação, que é assunto da próxima aula. Na verdade, a próxima aula já é motores. Pois é, pessoal. Obrigado aí por aparecerem.